Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio do nosso Fair Play, né? Fair Play Podcast. Estou aqui juntamente com o Tenilson e Felipe novamente aqui, né? O diretor gostou das besteiras que a gente falou e chamou a gente para fazer o segundo episódio. Hoje estamos aqui com o pessoal do CrossFit, né? A Andrea, o Rodrigo e a Carla. Eles vão falar um pouquinho mais sobre esse esporte aí que está em ascensão aqui, né? No Brasil agora. Não, Felipe? A ideia, esse podcast é falar de todos os esportes, né, Greg? Então, o primeiro foi de futebol, futsal, agora com CrossFit, que é também uma febre, né, nacional, né, inclusive em Formosa. Então, a gente vai falar sobre o CrossFit, esclarecer algumas dúvidas para todo mundo que vai acompanhar aí depois. Estamos aqui com os convidados. Primeiro o Tenilson fala, né? Depois eles vão falar sobre eles, né, Tenilson? Vamos se apresentar. Quero agradecer a presença de vocês aqui, né? E quem está nos assistindo aí vai falar assim, Tenilson, você não viu você comendo ainda até agora, porque no podcast da outra vez, toda hora eu estava comendo um quibe. Mas jazinho, você viu o quibe do nosso parceiro Vandos, Nosso parceiro, né? Vandos, é isso aí. E vamos falar do CrossFit aí, um esporte que é muito bacana. A minha esposa dá os parabéns pra ela, porque levanta 5 horas da manhã ela já tá em pé. Você tá doido. Vai poder ir pra academia e a primeira vez ela tentou, insistiu, mas não dá, né? Não dá. 6 da manhã não dá não, viu? E aí, vamos falar um pouquinho desse pessoal aí. Vamos apresentar aí o pessoal. Vamos começar com a Andrea. André, se apresenta aí, fala como é que você chegou ao CrossFit, né? Como é que ela chegou aqui em Formosa, né? Isso, minha conterrânea lá de Tumbiara. Ah, de Tumbiara também? Então, eu sou a Andrea, eu sou a fundadora da Triunfo CrossFit. Eu cheguei em Formosa há quase 6 anos atrás. Estou fazendo aniversário aí de 6 anos de cidade. E eu vim para isso. Eu vim para trazer a Triunfo para cá, porque a gente enxergou aqui uma oportunidade, a cidade ainda não tinha, como ainda não tem nenhum box filiado além da Triunfo, e a gente viu aqui uma oportunidade de trazer toda essa mágica que é do CrossFit mesmo para a população. Você viu em Formosa o potencial, lá em Tumbiara? Lá em Tumbiara já tinha 2. Já tinha, Já né? tinha 2, eles estão lá até hoje. Então, na época do meu namorado, né, hoje marido, morava aqui como agrônomo, e ele falou, você está formando, vem, a gente abre, e foi. Nasceu a Triunfo assim há 6 anos. Que bacana. E Tumbiara você era só aluna do CrossFit? Sim, Tumbiara só treinava. Eu era estagiária numa academia, mas o CrossFit eu só treinava. Eu treinava CrossFit e Jiu-Jitsu. E é diferente mesmo. Na época, como aluna, eu olhava e falava, caramba, o que eles fazem é diferente. Eu que trabalhei dentro da musculação 4 anos, era muito diferente. E aquilo me encantou muito. Então, quando a gente viu a oportunidade aqui, não tinha como não vir. Em Formosa já tinha alguma empresa do ramo assim? Foi o primeiro, né? Foi pioneiro? Não, nós somos o primeiro box afiliado. Tinha uma academia com espaço, que eles davam funcional ali, parecido, tentando parecer com o CrossFit, mas era mais o funcional. Então, por isso a gente viu aqui uma oportunidade de crescimento. Porque a gente viu que a cidade comprava muito fitness. Não sei, é diferente de Tumbiara, na minha opinião, nesse sentido. Não sei se pela proximidade com a Chapada, pela proximidade com o aeroporto, muita gente viaja para a praia. Eu vejo que aqui as pessoas compram mais o fitness do que lá. Então, por isso que eu vi aqui uma oportunidade de negócio muito boa. E que bom que deu certo, né? Deu muito. certo. Mas os primeiros alunos, quando você abriu o box, eram pessoas que já praticavam academia ou era gente que queria se encontrar em algum esporte assim e até agora... A maioria dos nossos alunos são pessoas que não se identificaram com nada ainda. Não encontraram no CrossFit academia, uma coisa diferente. Porque justamente por não ser todo dia a mesma coisa, a gente busca o altamente variado, constantemente variado, isso atrai muita gente. Uhum. Então, desde o início, são pessoas que não se encontraram em outras atividades esportivas, né? Ou musculação, ou nenhuma luta, e procuraram o CrossFit e se encontraram ali. Mas no início já era uma galera que conhecia um pouco, justamente por treinar nesse outro lugar. Uhum. Mas hoje, acho que 100%, não. Eu tenho ali alguns ainda que são meus 50 primeiros alunos, mas todo mundo diferente. Todo mundo diferente. Uhum. Muito bom, e tá um sucesso, né? Pode falar, professor, vai lá. Não, já vou colocar a Carla também na conversa, para ela se apresentar, né? Carla Beatriz, é isso? Carla Beatriz, você trabalha com CrossFit, pode se apresentar aí. Meu nome é Carla, tem 5 anos e meio que eu estou na Triunfo. Eu entrei lá como aluna, eu fazia musculação já tinha uns 5 anos, mas foi algo que a rotina foi me deixando sem querer fazer mais, a parte de musculação mesmo. A gente criou aquela rotina que foi cansando, foi desanimando. Tentei fazer Muay Thai por uns 3, 4 meses. É bacana também, mas não foi algo que me prendeu.
E aí uma amiga minha me chamou a fazer experimental no box de CrossFit, que era a Triunfo que tinha aberto. Primeiro momento eu fiquei assim, meio assustada também, né? CrossFit, 5 anos atrás ainda não era tão falado, então era algo que ainda tinha um pouco de preconceito, né? Então, quando eu entrei, muita gente falou, você vai entrar, vai machucar, não sei o quê. E eu acabei entrando e me apaixonei. Então, faz 5 anos e meio que eu estou lá. Eu fiquei 3 anos como aluna e agora tem 2 anos e meio que eu sou professora. Veio o convite da Andrea. Foi bem na época, antes da pandemia começar, eu ia entrar como professora do Teens, né? Que eu ia pegar a parte das crianças. E aí, quando começou a pandemia, foi os primeiros que foram suspensos, né? Então, na semana que eu ia entrar, foi a semana que as crianças foram suspensas, que as aulas foram cortadas. E aí, ela manteve a proposta de pé para mim ainda, só que aí, quando voltou, ela me chamou para ser da turma regular, dos adultos mesmo. Então, se para mim já era um baque entrar como professora do Teens, como professora regular mesmo, na turma normal, para mim foi mais ainda assim, assustador. Só que a Andrea sempre me deixou bem acolhida, o espaço que a Triunfo oferece lá para os funcionários é um espaço bem familiar, de acolhimento mesmo, então deixa a gente bem tranquilo para trabalhar. E aí tá aí até hoje. E agora, esse ano, eu tive a proposta de sócia, né? Então, faz 3 meses que a Andrea fez a proposta. Eu entrei nessa com ela. E a gente está no mesmo barco aí, navegando bastante. Eu quero observar essa interessante que a Andrea falou, que as pessoas procuram alguma coisa diferente, né? Você veio lá de aluna, hoje já está chegando como sócia. É muito interessante. E a Carla falou até a questão de preconceito, de como é que ela viu o CrossFit, até eu mesmo quando... Quando iniciou, todo mundo ficou, né, assim... Pô, que negócio é esse? Ficar carregando uma bola, pneu... Não, eu falo assim, a Andrea, né? a Triunfo são meus... Subindo uma corda. São meus clientes, eu fazia o material faço o material das redes sociais deles, e aí no começo até a gente tinha muita divergência, que ela me pediu alguma coisa, eu ia pesquisar CrossFit no Google, aí tinha lá gente com marreta batendo no pneu, gente batendo corda, aí eu, tipo assim, eu falei, olha, essa foto aqui tá massa, né? Ela, não, Greg, não é isso, é isso. Então, tipo assim, eu acho que tem uns, às vezes não é preconceito, mas é tipo assim, uma imagem errada que passa do CrossFit, né? Ainda assim. Por trás de tudo isso tem, né, um planejamento, tem a metodologia de trabalho que a gente sabe, né? Eu também sou formado em educação física, né? Eu atuo mais na área de futsal e de escola, né? Então, tive um estágio em musculação na época, né? A gente sabe, a parte fisiológica, ela como sempre, né? O CrossFit também não é diferente. Então, existe a metodologia de trabalho, existe, né? Os movimentos têm que ser bem feitos corretamente ali, tecnicamente. Então, a gente sabe que não é assim, né? Mas no início a gente fica, né? O cara vai bater. Não, porque tipo, essa imagem que eu tinha do CrossFit é essa. Eu pesquisava no Google, tinha que fazer uma peça lá pra divulgar, colocava CrossFit, tinha lá, gente sem camisa batendo uma marretona num pneu de trator. Assim, quando eu falo em CrossFit, eu lembrava muito do filme do Rock Balboa, né? Rock Balboa é o representante do CrossFit. O CrossFit original, né? Raiz. É isso, né? Mas de pneu, a gente não tem pneu lá, viu? Não temos intenção nenhuma de comprar, né, Carla? Nenhuma. Zero. Mas você falou esse negócio de ter o por trás, né? É porque a marca investe muito, a empresa investe muito na formação dos treinadores. Por isso que não machuca. Por isso que eu vou colocar o Rodrigo na conversa, né? Que o Rodrigo é o cara que... É o cara, né? É do staff da marca CrossFit. É o cara que forma todo mundo, né? Tá todo mundo que tá mexendo aí com o CrossFit sendo... Ele forma os formadores, os instrutores, né? Então, vai se Inclusive, apresentar ele aí... formou também. Formou também? Sim. Então, E a André. Se apresenta aí, Rodrigo. Bom, meu nome é Rodrigo Holanda. Eu tenho minha academia de CrossFit também. A gente está fazendo 8 anos agora. Aonde que é a sua academia? Lá em Brasília. Brasília. Então, em Brasília, na Asa Norte. Estamos chegando a 8 anos, mas eu tô no CrossFit há 15 anos já. O CrossFit ele caiu na minha mão, assim, por diversas escolhas que eu fiz na minha vida. Eu ganhei um pendrive, né? As pessoas mais jovens não devem nem lembrar o que é pendrive, mas eu ganhei um pendrive que tinha vários artigos da CrossFit, né? Então, a parte de estudo, porque além de eu ser hiperativo, eu sou muito nerd. E aí uma colega de sala, ela falou assim, você vai gostar muito desse material. E me entregou esse pendrive. Aquele e aí nerd, né? Ela fala, vou entregar para ele. Mas nessa época já se falava de CrossFit. Isso era 2008, então não existia nem CrossFit no Brasil. Então não tinha CrossFit no Brasil. Já tinha fora.
Já tinha nos Estados Unidos. Estados Então, nos Unidos. Estados Unidos, a primeira academia é de 2001. 2001. Vou interromper um pouquinho. Não tinha o CrossFit montado, né? Box. Isso. Mas eu já praticava um CrossFit, que em 2006 eu servi o Exército, Forças Especiais. E lá a gente fazia pista de corda, subia na corda igual vocês sobem lá, descia. Tinha o toros, em cima de toros, uma barra de cano PVC. Aí vem 3 pessoas, a gente sentava, pegava, colocava no ombro, você agachava e levantava igual. Tinha o corpo de prova, que a gente fica pegando e levantava o corpo de prova. Assim, pra mim, Assim, era o CrossFit início tem do CrossFit. eu acho que é fundamento, bem assim, semelhante. de militar, né? Assim. É bem semelhante à estrutura militar, porque o militarismo, a partir dos anos 40, ele vem muito com treinamento funcional. No Brasil, deu uma parada lá no meio dos anos 80, mudou um pouquinho, mas ele é muito de treinamento funcional. E o CrossFit nada mais é do que um treinamento funcional, só que com uma metodologia própria estudada, né? Então, existe um porquê a mais. Mais planejamento. Mais planejamento. Né? Porque eu acho que quando o treinamento funcional, que a gente, né, lembra, assim, de academia de musculação, pelo menos, quando ele veio para o Brasil, quando era isso? Devia ser, né, quando eu me lembro, né, 2005, 2006, era uma coisa circense. Não sei se vocês lembram dos caras agachando na bola de Bossu, e aí o cara agachava com a barra de 10 quilos e achava que estava fazendo alguma coisa maravilhosa, e que aquilo era funcional. E funcional, na verdade, não tem nada a ver com isso. Funcional é botar uma tora no ombro e agachar com ela pesada, porque isso é o que funciona para o mundo real. Então, funcional é funcionar para o mundo real. E era um exercício na época que a gente fazia para quê? Para fortalecimento do joelho, porque quando você ia fazer o PQD, né, quando você salta do avião e você desce quando você chega no solo, o impacto é muito grande. Mesmo com o paraquedas ali, você acha que chega ali igual uma pena, não. O impacto é grande, mesmo com o paraquedas. Então a gente fazia o fortalecimento do joelho com o torso. É porque o paraquedas militar cai reto, né? Ele cai reto, ele não é igual aquele que você vai planando, né? Você só salta do avião, automaticamente o tirante puxa, abre o paraquedas. Você já pulou de paraquedas, Tenilson? Eu tô aqui me perguntando isso. Não, eu não cheguei a saltar Só de paraquedas, mas eu cheguei a fazer todo o treinamento. Fez os treinamentos, Eu dei pelo menos. marcha antes Eu tenho de amigos fazer. que pulavam e pararam de pular saltaram, porque quebraram o joelho na aterrissagem. Sim, Se olha, tivesse- tem que fazer o Se treinamento. acontecesse uma guerra, você já estava preparado, né? Era por aí. saudável. A gente subia tinha uma estrutura de um prédio, mas era pequena. Era própria pra gente treinar pro salto do paraquedas, né? De lá a gente pulava no chão, de 3 a 4 metros, e você tinha que cair o movimento correto, que era o mesmo que a gente ia cair como se estivesse com o paraquedas, entendeu? E por isso a gente tinha o treinamento com agora esqueci o nome, eu falei que agora Toros. o Toros, era chamado de Toros. É fortalecimento do joelho. E, para mim, era um crossfit da atualidade, né? Só que hoje é mais moderno, né? Ah, com certeza, né, o Rodrigo? Tem um livro, eu não vou me lembrar quem é o autor, mas ele é do Exército Brasileiro, de 78, Educação Física Militar, que tem vários movimentos que a gente usa no CrossFit, só que feitos no campo, né? Feitos naquele circuito militar, né? Então, com as estruturas e tal. Eu lembro que também foi outra coisa que caiu na minha mão, eu estava passando, sempre muito curioso, passando na biblioteca e peguei esse livro e digitalizei ele, né? Escaneei ele, eu tinha no meu computador, ainda tenho, só que eu não consigo abrir mais, que é um HD muito velho que eu tenho. Um pendrive velho. Eu lembro que na minha época lá, a gente tinha era o sargento, era o tenente que acompanhava a gente no aquecimento. E aí ficava um de frente pra gente e um na retaguarda. E aí esse da frente fazia exercício, fazia polichinelo, fazia flexão, fazia barra, levantava o corpo de prova, que era um bloquinho de cimento desse tamanho, você levantava ele aqui assim abaixado. E quando a gente estava quase... quando o instrutor estava quase na última, ele falava assim, agora frente para a retaguarda. E nós virávamos e tinha um outro lá que estava 100% físico e começava de novo. E depois, quando ele estava cansado, frente para a retaguarda de novo. Mas eu vou falar para você, a gente... Até o CrossFit também tem muita repetição, né? Assim, a gente se acabava. Exercício de repetição, não tem? Assim. A gente trabalha com constantemente variado e a gente consegue variar em quantidade de repetições, né? Nessa questão da intensidade, em tipos de exercício, em padrões de movimento, agachar, empurrar. O Rodrigo vai falar melhor sobre isso, né? Que ele trabalha muito com isso. Os princípios da educação física, da fisiologia são os mesmos. O princípio da individualidade, o corpo não muda, interdependência, volume, intensidade, não tem tudo isso. Então, continua, né, no CrossFit. O que mudou do CrossFit, né, que foi a diferença que o CrossFit trouxe das outras modalidades, da musculação tradicional, né, do fortalecimento, é que a gente não trabalha o músculo. Né? Então, quando a gente pensa assim, quando você vai na academia de musculação, o que você pensa quando você vai flexionar o joelho, flexionar o cotovelo, dobrar o cotovelo? Você pensa numa rosca bíceps. Só que para o CrossFit não é isso, não é dobrar o cotovelo, é você puxar. Então, para a gente é puxar, não é trabalhar o bíceps, é puxar. Então, tudo que puxa trabalha o bíceps, trabalha também as costas. Então, existe o trabalho dos músculos, mas a gente pensa nas funções do corpo. Então, não é trabalhar um músculo, é trabalhar uma função.
É puxar, empurrar e agachar. É isso, né? Na No musculação fala exercício, muito... bem dizer, no exercício você faz quase todos os movimentos. A gente treina o corpo inteiro todos os dias. Só que a gente equilibra. Eu não vou puxar todos os dias. Mas vai ter um dia que eu vou puxar pesado, vai ter um dia que eu vou puxar mais leve. Vai ter um dia que eu vou puxar muitas repetições, vai ter um dia que eu vou puxar poucas repetições. E vai ter um dia que a gente não vai puxar. Só que a ideia é que a natureza ela não tem nenhuma obrigação com um dia de descanso. Você pensar o cara que vai na musculação e fala assim, não, hoje eu vou fazer bíceps e tríceps. Aí depois eu vou fazer bíceps e tríceps só na próxima terça-feira. Fala, tá, mas a natureza não está nem aí para isso. Então, se você precisa usar o seu corpo todos os dias, né? Então, a ideia do CrossFit ela é próxima do militarismo, porque é a ideia de você estar pronto para qualquer atividade que você precisar fazer. E, Rodrigo, queria perguntar para você, você faz o seminário, né? Que nem a Carla, ela trabalha, né, ali na linha de frente com os alunos, tem que ser formada em educação física. Explica aí quanto tempo dura, porque além de ser formado, ainda tem o curso de formação do CrossFit. Quanto tempo, né? Só para o pessoal que está acompanhando a gente saber, né, direitinho como é que funciona isso. Não, hoje você precisa ser formado em educação física, é um pré-requisito, né? Então, para trabalhar com saúde, fitness, qualidade de vida, para trabalhar em academia, você tem que ser formado em educação física. E dentro da metodologia do CrossFit, a gente tem 4 níveis. Né? Então, tem 2 níveis que são de formação e 2 níveis que são de avaliação, de certificação. Né? Então, os 2 primeiros níveis de formação, o nível 1 da CrossFit, ele é a porta de entrada, ele é a apresentação do CrossFit para o profissional, né? Para o treinador. Então, quem está buscando aprender mais sobre CrossFit ou entender mais sobre a metodologia, tem que fazer o curso de treinadores de nível 1, ou Level 1 Trainer, né, que a gente fala, e ele é dado pela CrossFit americana, né? Então a CrossFit HQ, ela é a dona do curso, ela é a dona do nome, ela é a dona da metodologia, do material, de ela tudo que foi produzido. A patente para poder... Ela tem a patente em mais de 60 países da marca CrossFit, né? Então ela é que dá os cursos de nível 1. Eu trabalho com isso, né? Então eu comecei traduzindo estes cursos de 2013 a 2017. E aí, em 2017, eu fui convidado para me tornar um dos treinadores. Então, eu sou uma das pessoas que forma os novos treinadores. E como é que funciona? Por exemplo, eu quero ser um profissional do CrossFit. Aí eu posso fazer esses 4 níveis assim rápido ou tem um período de adaptação? Eu faço o nível 1, aí tem que esperar um pouco, depois o 2, depois o 3, ou posso fazer já os 4 níveis... Perfeito. Não, o nível 1 como a gente diz que você está aprendendo a escrever. Só que antes de escrever, alguém te ensinou as letras. Isso acontece dentro das academias. Então, a gente entende que os treinadores eles têm que ter praticado a modalidade por um tempo. Isso é interessante. Eu vou te falar uma coisa, eu ainda tem que saber inglês, né? Porque o nome dos exercícios lá é tudo em inglês. São todos em inglês. Mas eu estou vendo o professor interessado, ele tem que perguntar se tem idade de corte primeiro, né? E falar em idade de corte, eu quero fazer uma pergunta aqui. Grávida, pode fazer o exercício? Com certeza. Com certeza. Dar os parabéns. E dar os parabéns que final de semana foi o aniversário dela. Parabéns duplo. Então, fala um pouquinho pra gente. Pode ser a Andréia, fala pra nós aí como é que é a questão da se tem que adaptar algum exercício. Depois você deixa ele terminar. Deixa eu voltar. Eu vou voltar à formação do treinador. Então, o cara vai para o curso de nível 1. Hoje, a gente tem praticamente todos os finais de semana no Brasil, tem um curso acontecendo. Né? Então, em várias cidades do Brasil. Então, esse curso acontece, ele é espalhado no Brasil. E nós somos 9 treinadores espalhados pelo Brasil que viajamos para as cidades dos cursos para poder aplicar. Normalmente, vai 2 a 3 treinadores. Nós somos 9 no Brasil. São responsáveis para poder treinar a galera toda. Aí a gente forma. Aí esse cara com nível 1, ele vai trabalhar, ele ganha o direito de trabalhar numa academia de CrossFit. E você é um deles que... E eu sou um dos caras que formam esses caras. Olha aí. E aí, depois disso, o cara trabalhou por um tempo, a gente recomenda que ele espere 2 anos para poder fazer o nível 2. Só que o nível 1 tem validade de 5 anos. Mas aí, quando ele faz esse nível 1, tá no box, trabalhando, ele tem alguma fiscalização? Fiscalização não, seria uma supervisão ali de ver como que ele está trabalhando, como que ele está dando a aula? Tem esse... Não, o próprio licenciado, talvez. É o dono da academia, o dono da academia que é o cara que faz essa fiscalização. Então, a CrossFit ela acredita muito no dono da academia. Então, ela confia que o dono da academia ele é o responsável por garantir os padrões. Então, eu até ia puxar uma pergunta justamente nesse sentido, mas da academia, não dos profissionais.
tipo, essa parceria da CrossFit com os box, se tem essa supervisão, assim, de tá no padrão, tem que ter tal equipamento, alguma coisa assim. A visão da CrossFit é que cada dono de academia ele é responsável por manter um padrão. Então, não existe uma mão que vai Falar, "Você tá segurar, errado aí, fiscalizar e Não nada vai fazer disso. uma visita periódica. Não existe isso. Sim. Existe uma orientação. Então, a CrossFit ela oferece muito material hoje para o dono de academia para poder direcionar como montar a academia, como manter o dia a dia, como treinar os seus treinadores, como avaliar os seus treinadores. Mas só de você Então, falar, a gente Rodrigo, fala da isso. formação, por exemplo, do nível 1 pro 2, são 2 anos, você falou? O nível 1 ele tem até 5 anos Mas você para tem poder que fazer um, o nível 2. um período de 2 anos ali para poder fazer. É o que a gente recomenda. Existe Não, isso é pro gente com pessoal pressa que entender- faz em 6 meses. O Mas... pessoal do podcast entender que o quanto que é bem formado Isso. A formação acadêmica do a professor, formação. né? Isso. Além de ser formado em educação física, tem os níveis que são do nível 2 para o nível 3, imagino que tenha também algum prazo também. Tem prova. Tem pra prova, Passar. Não é. vai lá O fazer nível- o curso, não. então, Tem que passar. O nível 1, tem muita gente que fala assim, mas é só um curso de final de semana. Mas eu já estudava metodologia há 6 anos, quando eu fui fazer o meu. E eu ainda aprendi muita coisa naqueles 2 dias, naquele final de semana. Então, existe todo um estudo que você faz antes, existe o curso e existe a aplicação dele durante vários anos que você ainda continua aprendendo, né? Se você for um cara que está dedicado a isso. né? Então, o cara que um profissional completo de CrossFit, vamos supor que ele forma com 18 anos na faculdade e lá para os 26 anos aí que ele vai estar completo. Pode ser, pode pensar Vamos nisso colocar aí. assim, vamos né? Uma colocar nisso média, aí. 25, 26, é. Um cara Se com for um uns cara nerd, 4 assim- anos, o cara com uns 4 anos de sala de aula é um cara que começa a entender a aplicação do CrossFit, na verdade, assim, que ele começa a aplicar. E aí é por isso que a gente faz o nível 2, sendo um curso de polimento dos treinadores. Então, o nível 2 ele é um curso que a gente pega o treinador e do nível que ele está, do ponto que ele está como treinador, a gente eleva. Né, eu também dou esse curso, eu estava agora, ontem, né, dando esse curso, então a gente pega treinadores de vários níveis de experiência, e aí eu vou pegar ele do nível que ele está e vou dar dicas, feedbacks, vou dar formas que ele pode aplicar a metodologia de forma mais eficiente. Né? Então Muito é isso bom. que a gente faz no nível 2. O nível 1 tem uma prova, né, que reprova, e o nível 2 não. O nível 2 é uma prova que é para o cara se manter estudando. Então, ele não tem como reprovar. Se ele reprovar na prova, ele vai lá e abre a prova de novo e faz de novo, e ele tem 30 dias para fazer a prova e passar. Quantas vezes ele quiser, Vai até buscando que ele... conhecimento até ele. Isso, então conseguir ela é uma responder prova, tudo. é uma prova mãe, né? Uma prova mãe, que ela não vai falar assim, ela não vai te fazer aquele carinho o tempo todo, de vez em quando ela te dá um tapinha, mas ela vai te mostrar qual é o caminho para você receber o carinho todo dia. É mais ou menos essa a ideia. A gente já Bem fez prova assim já, né, Tenilson, na época uma de mãe escola, né? É uma bem... Nessas épocas eu pulava o muro e ia embora. Só que aí a gente tem o nível 3. Aí o nível 3 é uma prova. O nível 3 é uma prova, não tem curso, não tem nada. Ninguém te ensina nada. Existe um material disponível gratuito no site Você da mesmo CrossFit. vai ler E aí você estuda. Dizem que em 8 meses você consegue estudar tudo, só que você tem que estudar 2 Nossa. horas por dia. Então, 8 Então, o meses... nível 3 seria um concurso, então. O nível 3, ele Você estuda. eu falo que ele é o OAB da OAB, CrossFit, CrossFit. da educação física, porque ele cai tudo que a gente aprende na faculdade de fisiologia, anatomia, ele cai tudo da A metodologia técnica do coach, a CrossFit, metodologia. a forma que a gente enxerga movimento, adaptações, por exemplo, né, adaptação para grávidas, adaptação para quem tem menos membros, né? Então, um cara que é um portador de necessidades, crianças, adolescentes. O nível 3, ele cai tudo, são 165 questões. E eu sou um cara que eu sou bom de fazer prova, eu faço rápido. Eu levei 4 horas para fazer a prova, e o Você tá limite da doido? prova são 4 horas. Eu faço terminei prova fazendo rápido 5 também, eu só minutos. leio- Foi o mesmo Serve tempo do meu nome. pagode de ontem que eu fiz. Mas essa é a prova do nível 3. Aí, do nível 3, no Brasil hoje, eu acho que são 20 ou menos treinadores de nível 3, eu sou um deles. Em Brasília tem mais um só. E aí os outros estão espalhados aí no Brasil. Mas né? eu acho Em Formosa interessante. tem quantos? Só rapidinho. Em nível Formosa 3 não quantos? tem nenhum. Não, mas nível 1. Nível 1, tem a Carla, André... Lucas. Você é nível 2? Não. Não, então o São Lucas Lucas e a Ornelas? Carla. Lucas Ornelas, a Carla. Tem o Miromi. Nível 2 também. Só, Cadu. né? E o Cadu, isso. O Cadu é Cadu nível que ele fez. Então, o Cadu fez nível 1. Então, Acho acho que que só. devem ter uns 4 treinadores aqui. Eu Talvez acho que então quem são tinha, poucos, quem né? tinha É já porque venceu e não ele renovou. vence, né? Ele vence com 5 anos. E eu aí sei tem de uma gente que não galera que não renova. renovou. Porque tem gente que não acha que tem validade, não entendeu, né, o que é. E tem gente que nem vai pro nível 2 porque fala assim, o nível 1 já foi
né? Tipo, Já faz tudo, já né, que faz não faz tudo, outro. então por que eu vou fazer o nível 2? Aí quando chega no nível 2, que você toma o estalo, você fala, nossa, tem muito mais coisa que eu não estava sabendo. Nível 2, no primeiro feedback que você recebe, você olha e fala, Jesus, Tava eu fazendo estou tudo fazendo aqui errado. de novo. Mas então, eu acho interessante a gente falar sobre isso, né? Eu que também, a gente que é leigo no CrossFit, né? O Tenil estava falando aí das experiências, o Greg falando das imagens, para o pessoal ver o tanto que Complexo, a formação ela é bem rígida, né? Assim, bem rigorosa. Os professores, né, tem que estar bem junto daquela metodologia ali, senão não trabalha não, né? Não. Mas essa é a diferença de ser CrossFit. Pra gente, a marca não tem que cobrar nada, que foi o que você questionou. Porque pra gente não tem como andar longe. Não tem como a gente não estudar, não tem como a gente não estar perto do que eles oferecem. Porque é a excelência mesmo, é a excelência do movimento. Acaba que o proprietário ali do box vai fazer questão de... Sim, eu quase não dou aula e em janeiro do ano passado fiz o level 2. Uhum. Então, a gente quer estar junto. Eu acho a gente quer estar interessante, perto. André, desculpa, eu vou falar. A gente vê muito na internet, você já deve ter visto, né? Meu irmão me falou ainda hoje que ia fazer o podcast aqui do CrossFit. Ele falou: eu vi até uma zoeira lá do pessoal. Falando, quanto é que paga pra correr? Correr na rua, né? Vai correr na Você rua. não tem essa zoeira? Tem, né? sempre, Mas muito. então, é bom para esclarecer a formação que ela é tão grande, né, para poder trabalhar com CrossFit, né? E quem passa assim, vê de fora, fala, pô, que pessoal carregando bola ali, fazendo barra, né? Jogando a bola pra subindo cima, o né? caixote, subindo o caixote e Não, descendo. subindo, né? não, é pulando, ainda pula pra um Pulando. lado aí. Parece brincadeira de criança ainda. Mas tudo tem um no treino planejamento. Hoje no tem treino hoje cambalhota. teve cambalhota. Cambalhota mesmo, Então. cambalhota. Deu certo? Foi bom? Foi bom, a galera gostou. Mas tudo tem um porquê, né? Tem um planejamento, Tudo tem a tem um metodologia. E o CrossFit, que nem você já falou, vocês já falaram no início, a gente usa muito o nosso corpo, o próprio corpo, né? Com alguns elementos ali, né? Mas usando o próprio peso corporal, né? Para fazer os movimentos. Então, assim, quem não entende acha que é só uma brincadeira ali, né? Mas Acha que não tem um porquê por trás. tudo que se faz planejado é diferente. Eu posso sair correndo na rua aí, pular os bancos aí da praça, mas é diferente, tem um Fazer planejamento. Pode, mas é diferente. Pô. O planejamento é o que direciona tudo. Até puxar o que o Tenil estava falando, grávida pode treinar, pode fazer crossfit. E também, juntando com as imagens fortes do CrossFit do Google lá, que tem treino, tipo assim, tem como adaptar o treino, né? Igual você estava falando, uma pessoa que nunca fez o CrossFit, para não se assustar, né? Vou fazer CrossFit e já ver o pessoal profissional lá falando, nunca vou conseguir fazer isso. Greg, vou aproveitar essa pergunta, já que é uma pergunta que a gente estava até conversando aqui antes, né? E até perguntou para ele antes de começar. Aí, quem quiser responder, quem pode fazer CrossFit, né? A idade, se alguém que tem algum problema pode fazer. Eu mesmo tenho um probleminha na coluna. Eu não sei se eu poderia fazer o CrossFit. Talvez. responder? Pode responder. Antigamente eu fazia uma pergunta. Quando a pessoa falava assim, eu não sei se eu posso fazer CrossFit. Aí eu pedia para a pessoa, levanta da cadeira e senta de novo. Então pode. Então vai. Se você consegue levantar da cadeira e sentar de novo, pode. Aí meu pai foi treinar comigo. Meu pai foi treinar comigo com 63 anos. E ele não conseguia sentar sozinho e subir sozinho. Quase a minha idade. E aí ele treinava CrossFit comigo. E aí eu fiz ele... A primeira coisa foi ele levantar sozinho do sofá. Esse foi os primeiros treinos, foi um agachamento. E ele sentava sozinho no sofá. 40 anos sem praticar atividade física. E aí já animou, né? E aí ele já animou, já animou. mudou, assim. Então ele lembra que meu pai é muito nerd, ele fica muito tempo assistindo filmes e séries, etc, sentado no sofá. E ele me contou um dia assim, empolgado, me ligou. Eu levantei sozinho do sofá sem usar a mão. sem usar a mão. Né? Então assim, a minha pergunta já não tem mais validade, porque hoje em dia tem gente sem perna que treina, então já não tem mais essa de sentar e levantar, não é mais a questão. Então não tem restrição. E é para qualquer pessoa, porque, por exemplo, você perguntou, a grávida pode treinar CrossFit? Ela não levanta e senta sozinha, ela não anda. Então o treino do CrossFit ele é infinitamente adaptável. A gente fala que eu pego um treino do atleta e eu consigo deixar ele o mais simples possível para alcançar a pessoa sedentária, a pessoa sem uma perna, a pessoa sem um braço, a pessoa idosa, A grávida. a grávida, a criança. Eu já falei do idoso, mas vou reforçar porque eu tenho idoso de 60 até 90 anos treinando comigo. Eu vejo que tem muita gente também que luta contra a obesidade também, né? Também. Mas tudo é adaptável. Mas né? de Então, 60 a tudo 90 eles conseguem fazer... Tipo, qual movimento? Eles conseguem pular na Eu caixa? conheço pessoas dessa faixa etária que treinam melhor do que eu, sem estar grávida. Assim, ó, dá um banho. É igual um exemplo, vamos supor,
eu não dou conta de fazer, eu acho que 3 barras. Então eu ia Aí falar eu vou da fazer barra um crossfit. Tem alguma liga, alguma coisa, algum Tem a elástico liga, que tem coloca? argola, tem todo o trabalho de força que a gente vai desenvolver com você para que um dia você consiga. Porque a nossa intenção Porque- é preparar a pessoa para que ela consiga Porque fazer assim, aquilo. eu acho que deve ter muita gente que tem o mesmo pensamento que eu falei, vou lá passar vergonha. Que eu fico vendo o pessoal fazendo aqueles exercícios, vou lá fazer uma aula experimental, vou passar vergonha. Então, entendeu? mas a nossa aula experimental é diferente. Aí eu vou passar para a Carla, porque é ela que dá aula experimental e é totalmente diferente mesmo. Na aula experimental, a gente busca explicar para o aluno, primeiro, tirar aquele medo, porque tem muitos alunos que chegam com medo, né? Eu nunca fiz crossfit, será que eu vou dar conta ou não vou dar conta? Muitos trazem problemas para a gente também, que tem hérnia, que tem problema no joelho. Então, é isso que eu queria, porque eu tenho o início de hérnia, né? Então, é igual a musculação também consegue te levar a fazer, né? Mas, claro, com acompanhamento certinho, né? Porque senão pode agravar, né? Então, o CrossFit eu imagino que também tenha, né? Então, você explica para mim aí que eu vou até pensar em fazer o CrossFit. Não, mas sim, aí a gente tem toda essa observação, né? Então, a gente faz essa anamnese com o aluno primeiro, de saber o que ele tem, para eu poder montar a aula experimental dele, certo? Então, assim, se é um movimento que você vai sentir bastante a lombar no primeira aula, a gente vai adaptando, que você vai fortalecendo com o tempo, né? A gente vai melhorando isso. Inclusive, a gente tem um aluno novo, de 26 anos, que tem hérnia de disco, tinha muita dificuldade para agachar, sentia muitas dores, e hoje em dia ele agacha bem pesado, faz o LPO bem bonito, que é o levantamento de peso, né, olímpico, porque a gente tem esse olhar para o aluno de ver como que ele está, certo? Então, assim, o aluno não fica sozinho. Por isso que o CrossFit é uma aula que tem 20 alunos no máximo, 2 professores ou mais, para a gente ter esse cuidado com os nossos alunos, certo? E aí é uma coisa interessante, né, Tênis? A gente estava conversando aqui também sobre essa lenda que o CrossFit causa lesões, né, esse tipo de coisa aí. Achei interessante você falar desse aluno aí que tem uma hérnia de disco, né? A minha não é nem uma hérnia ainda, então eu tô tranquilo. Mas- tá no tranquilo. Mas é justamente isso. Como no CrossFit, eu falo que nós somos as máquinas, né? Porque na academia tem lá todos os aparelhos e só desenvolve o movimento. A gente que desenvolve os movimentos, o nosso corpo. Então, aí é o olhar nosso profissional de corrigir o aluno. Então, tá sempre, né, em contato com o aluno, corrigindo, passa, dá o feedback para ele. Aí que entra o conhecimento, Que né? entra O o treinamento que você conhecimento, recebeu. justamente. Exatamente. Se você está num box que o seu professor não te orienta, não te avalia, não te olha, não presta atenção em você, aí onde que entra isso que porque o CrossFit machuca? A lesão vem pelo movimento que você está fazendo errado, né? Às vezes não é nem tanto pela carga alta, alguma coisa assim, né? Aí tem academias de musculação, que não vou citar nomes, né? Mas hoje em dia você não tem o professor, né? Tem um monte. Você Não, chega lá e você faz. eu vou dar um Chega, exemplo assim. faz o que quer, né? Eu vou dar um exemplo assim. Posso até estar falando, não vou generalizar tudo, mas eu treino na academia, vou lá 2 vezes na semana, eu sou bem desleixado, mas vou falar aqui que os instrutores lá vai só nas mulheres bonitas, cara. Eu que sou homem, eu fico de lado. Velho. Olha, falta minha ex-patroa, viu? Que nossa, Ninguém vê. Sério, velho, tem hora que a academia tá vazia, ninguém vai lá ver se eu tô fazendo exercício certo ou errado, mas passa uma mulher bonita, ele vai atrás da mulher bonita, velho. No ano passado, eu fiz uma cirurgia no joelho, né? Então, eu fiz uma recuperação no meu LCA e eu não conseguia dirigir o carro, meu carro não é automático, ele é manual, então eu ia numa academia, não conseguia ir na minha academia fazer minha fisioterapia, eu ia numa academia que é do lado da minha casa. Nessa academia eu fiquei treinando por 4 meses. Eu dei bom dia para os instrutores todos os dias, mas ninguém nunca veio para conversar comigo sobre meu treino, sobre porque já sabia que você era pra mim. nerd. Tô eu chegando na academia de muleta, sentando nas máquinas, ninguém nunca veio perguntar o que foi, por que eu tava de muleta, o que aconteceu. Quem tava prescrevendo para você? Quem tava prescrevendo para mim, nada. Eu só chegava, fazia a minha série que eu mesmo montei. Eu vou dar um exemplo, não sei se o CrossFit acontece isso, né? Eu fiz o estágio numa academia em Taguatinga, na época Comercial Norte, nem existe academia mais. Mas eu fiz estágio lá de 1 ano, né? E chegou um rapaz bem magrinho, né? E ele, na época o Schwarzenegger era o cara, né? Era o cara, né? Fazia filmes e tudo. Aí ele pegou a revista lá, aquelas de musculação, que tinha, hoje não tem, né? Porque hoje é tudo na internet. O Schwarzenegger era fisiculturista, né? Se não me engano, ele era fisiculturista. O Schwarzenegger era campeão, era mister lá, sei lá o quê.
Ele levou a revista e falou, eu quero fazer essa série aqui. Eu falei, meu amigo, o cara, sabe, chassi de grilo, aquele bem mirradinho. Eu falei, meu amigo, não é assim não. Você tem que ver a sua genética, não é desse jeito, você tem que... É um trabalho muito grande, constante, para você chegar nesse ponto, né? No CrossFit já chegou alguém lá e falou, eu vou levantar, eu vou jogar a bola para cima, matar no O que peito. mais acontece é gente que vem da musculação, né? Que tem um porte físico. Que já acha, né? Que já Que nem os acha. marombeiros, não tem Que os passa marombeiros. mal vai na fazer minha um aula experimental. LPO lá. Passa mal? É, porque Olha aí. acaba Eu mesmo que... passei mal das duas vezes que eu passei mal. A gente tem isso do... Além do levantamento de peso, tem a parte de cardio também, é a parte que mais pega para esse pessoal que vem da musculação, né? Então, quando começa a fazer os burpees, nossa, aí... Então ninguém chegou lá com o espírito de rock balboa, né? pra Não, mas fazer. olha pra você, na Carla, quando ela vai fazer o exercício lá, tem um aquecimento, né? Só nesse aquecimento já morreu. Não, mas a intenção aqui é falar bem do CrossFit. Pelo amor de Deus. Mas às vezes gosta de mim, né? Que eu vou pegar esse aquecimento e eu não tava dando conta mais. Mas entrando no que você falou, é justamente isso. A gente tem sim o aluno que chega, vê o outro fazendo e fala, eu quero fazer aquilo lá, por que eu não posso? Mas eu consigo. E não é assim. Não é assim, Para a pessoa né? chegar onde ela chegou, para o Schwarzenegger chegar onde ele chegou, ele teve muito treino, muito descanso, muita alimentação, muita dedicação. E os alunos avançados também, né? Então, eles... Para eu treinar hoje grávida, eu já tinha uma vida ativa. Eu não engravidei e falei, nossa, e agora? Eu não quero ganhar muito peso, vou fazer CrossFit. Não, a gente vem construindo tudo isso. E com o aluno avançado é a mesma coisa. E chega um aluno novo e, ai, como assim aquela menina pega mais peso que eu, faz mais coisas do que eu? Então, assim, o ego é da porta para fora. Não, E as pessoas vão crescendo, você vai subindo cada degrauzinho da escada e as coisas vão acontecendo. Só que para isso o aluno tem que ter paciência, porque nós já tivemos casos de pessoas que não confiaram no que a gente estava falando e tentaram seguir outro deu caminho. ruim. Tá dando ruim? É, isso Já que tem eu uns anos. A pessoa pode até fazer igual a outra, mas amanhã não volta. Mas uma coisa interessante que você falou do descanso, né? As pessoas que são leigas, elas não sabem, né? Existe aquele aluno que quer treinar, e você fala, não, meu amigo, você tem que descansar. Porque o descanso é que traz, né, o benefício né, fisiologicamente falando. Então, as pessoas não sabem, né? Quer treinar. Não tem esses aí que querem ficar o tempo todo treinando. Você tem que dar uma... Falar, peraí, meu amigo, não é assim, não. E de manhã, voltar à noite. Então. Não tem isso? Tem, né? Tem alguns alunos assim mesmo. Os marombeiros. Na musculação é os marombeiros. É porque, na verdade, existe... depois do exercício físico, principalmente o de alta intensidade, né, que é o CrossFit, você tem uma liberação hormonal de endorfina, dopamina, uma coisa que é tão... Treinar é horrível. Treinar não é bom. Não é bom. Depois que... É bom quando Agora, acaba. na hora que ele acaba, a partir do minuto que ele acaba, Aí você se sente tão bem, né? Você bate uma coisa assim de... Aí você se quer sente treinar tão de bem. novo. E aí, às vezes, você tem um dia muito ruim. Né? Porque a gente trabalha, tem outras coisas e tem dias ruins, acontece. Sim. E aí você fala assim, nossa, eu precisava treinar de novo para sentir de Exato, novo aquela coisa boa. A endorfina tá ali, Então a gente né? fala assim, nenhum esporte é gostoso enquanto você está fazendo. Né? A não ser que você, assim, esporte quando você está levando a sério para treinamento, né? Você está batendo bola é uma coisa, jogando um beach tênis é uma treinei coisa. futsal. Aí é gostoso, mas ficar repetindo, Você tá treinar doido. para performance, saúde, qualidade de vida é cansativo. É O o que só você quer fala. sombra e água fresca. Exatamente. O corpo ele é esperto. Ele quer descansar, ele quer economizar. A gente é que se obriga a fazer uma atividade física. E aí o corpo, como recompensa, te libera um monte de hormônio de felicidade depois. Aí para você falar assim, você fez uma coisa boa pro seu corpo. Então o corpo é muito esperto, né? Então ele faz isso para te manter ativo. Porque o sedentário também, a gente tem os mesmos hormônios que vêm de comer açúcar, de ficar sentado, descansando demais e etc. A gente tem esse meu Instagram, né? E essas coisas dão muito... Agora, Rodrigo, vocês já sensação. falaram das pessoas que podem participar e tudo, né? Eu queria saber, assim, o alcance que hoje o CrossFit chegou, né, no Brasil, né? Fora a gente já sabe que é muito mais difundido, né? Mas o Brasil não é que está iniciando, mas aqui em Formosa mesmo, com a Triunfo, que chegou até alguns anos aí, né? E é um esporte, entre aspas, né? Não é considerado ainda, talvez, oficialmente, né? Mas a gente sabe que é um esporte, porque vocês fazem aquela competição que ela é super empolgante, eu acompanho, nunca fui ao vivo não, vou até acompanhar a Tenilson um dia lá. Mas pela internet eu vejo, né, que é uma competição dos exercícios, né, o burpee lá que chama, né, outros lá que fazem também, e cronometrando e tudo. Então eu acho interessantíssimo, né, e
traz outras pessoas que não gostam de futebol, não gostam de basquete, não gostam de esporte com bola e leva para fazer uma modalidade. Eu acho interessante. Como é que está isso? Está sendo difundido no Brasil, eu vejo que está, né? Mas tem essa ideia de tornar realmente um esporte, porque para tornar o esporte tem que ser padronizado, né? Porque cada academia faz a sua... Sim. Hoje, o que a gente fala, o CrossFit, o Brasil é o terceiro maior mercado de CrossFit no mundo. Olha aí. O primeiro é os Estados Unidos, que é onde nasceu, lógico. O segundo é a França. A gente já foi o segundo e a França passou a gente no pós-pandemia. Né? Então, hoje o Brasil é o terceiro. E o CrossFit ele é um esporte. Ele é o esporte do fitness. O que ele não vai conseguir alcançar é ser um esporte olímpico. Exatamente porque não tem padronização, mas na verdade é por não ter uma federação, uma confederação. Sim, a ginástica aeróbica é olímpica, se não me engano. Sim, a ginástica aeróbica é olímpica. Mas só que o CrossFit ele tem um dono. E essa patente não cai. Ele é dono da marca. Aí já dificulta. A não ser que a empresa libere uma federação, uma confederação internacional de montar, né? Aí pode existir o CrossFit, assim. Mas existem fitness funcional, existem coisas semelhantes. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma competição chamada Grid League. O Grid League pegou atletas de CrossFit e tornou eles especialistas em algumas áreas. Então, o cara é especialista em levantamento de peso, especialista em ginástica, especialista em cardio. E aí ele montou, quase um basquete de circuito, é um negócio muito louco, assim, que são 5 caras muito bons, cada um numa área, e aí é uma prova de ginástica, aí vai o de ginástica, aí faz várias paradas de mão, blá, 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 aí volta, aí vai o levantador de peso, levanta o peso. Tá? Então, ele tem um circuito, e o Grid League tentou fazer essa esportização, né, essa esportização de massa. Mas o CrossFit ele é um esporte, só que é como se você for comparar, por exemplo, o CrossFit Games é o nosso campeonato mundial. É isso que ele fala, é como se fosse a Olimpíada, né? É como se fosse a Copa do Olimpíada. Mundo E do CrossFit. todo ano acontece, quem organiza é a CrossFit. Né? Então, a CrossFit Internacional é quem organiza o CrossFit Games. Todo final de semana tem uma competição no Brasil, mais de uma no Brasil inteiro, de modalidades que são semelhantes ao CrossFit. Então, a gente fala que são competições para praticantes de CrossFit, de fitness funcional. Só que elas não têm o selo da CrossFit. Para ter o selo da CrossFit é igual a academia. Tem que ser organizado. Tem que ter o selo, tem que ser organizado. Existem competições que pagam para ter o selo. Né? Então, você paga para ter um selo da CrossFit. Aí a CrossFit ela vai fazer uma análise dos organizadores e ver se esses organizadores conversam com a metodologia. Porque às vezes pega um cara que diz que é CrossFit, mas que ele não segue a metodologia ou que ele vai contra coisas que a gente prega na empresa, né? Assim, dentro da metodologia. Mas o importante que, como você falou, não tem oficialmente, mas é um esporte, né? E, assim, um esporte. Eu acho interessante porque é que nem o beach tênis e o futevôlei hoje, que também é uma febre, né? A gente vai até trazer o pessoal aí também depois. O CrossFit também traz pessoas que nem eu já falei, né? Não gostavam de nenhum tipo de competição, inclusive. Porque tem gente que não gosta de competição e tá ok também. Até puxando esse assunto de competição, aí eu queria que você explicasse, André, acho que ela vai até achar ruim comigo, que tem 6, 7 anos aí que eu tô fazendo o mesmo material, mas até eu não entendi muito do Open. Como que funciona o Open? O Open, toda vez a gente tem que conversar. Ele é uma classificatória para o CrossFit Games? Então, como que funciona? O Open, hoje, falando de esporte, é o esporte com o maior número de inscritos do mundo. Olha aí. É a competição anual com o maior número de inscritos. Em 2016, chegou a 450 mil inscritos no mundo todo. Aí como que funciona? E aí você atualmente são 3 semanas, então a gente faz dentro das nossas academias. Então lá na academia da Andréia é na sexta... No sábado. No sábado. Na minha academia é na sexta. A gente escolhe. Você pode fazer de sexta até segunda-feira. Você faz uma prova, uma rotina de exercício que foi programada pela CrossFit. Aí o mundo inteiro vai fazer o mesmo... Aí todo mundo do mundo inteiro vai fazer aquela mesma rotina, com a mesma carga, o mesmo número de repetições, os mesmos padrões de movimento. Então, por exemplo, você tem um cara, vai fazer uma barra, né? Não é aquela barra de parque que o cara não passa o queixo da barra. Você tem que passar o queixo da barra e esticar o braço. Então, existem padrões que são cobrados. Aí a gente faz a prova e aí eu tenho um tempo. Por exemplo, eu terminei aquela rotina em 6 minutos, aí a André terminou a rotina em 6 minutos e meio, a Carla terminou a rotina em 4 minutos. E aí a gente vai para uma tabela. Mas isso para ser validado é filmado? Aí existe os 100 primeiros... Para valer como classificatório. Aí os 100 primeiros de cada categoria tem que filmar.
todo mundo teria que filmar, né? Se você tem esperança de se classificar, tem que filmar. Eu compito nela há 10 anos e nunca filmei, porque eu não tenho esperança de me classificar, né? Porque, primeiro, eu não treino para nível atlético, eu tô focado em várias coisas. Eu treino quase todos os dias, mas eu não treino para nível atlético. Pra nível mas, eu não sou um atleta. competitivo. Para nível assim. competitivo, né? Mas eu participo todos os anos, eu faço as 3 semanas. Aí, ao longo de 3 semanas, faz um leaderboard, né? Faz uma tabela de classificação. Aí, na verdade, são 100 primeiros, os 400 primeiros passam para a próxima etapa. Fazendo do Brasil. Do mundo. De cada categoria. Aí sim, mas é a categoria. Aí tem a categoria é por peso? Não, aí tem a categoria individual masculino e individual feminino. Que aí vai qualquer um de 18 até 35 anos. Na verdade, não tem limite máximo de idade se você se classificar, mas é de 18 a 35 anos. Aí tem as categorias Master, de 35 até 39, de 40 até 40. Felipe já tá se animando ali. Existe. Aí, Master, hoje a mais alta é 60 a 65 e 65 mais. Então, E cabe tem os isso. adolescentes, de Dá 14, tempo. 15, 16, 17. Não, eu quero perguntar o seguinte. Eu esqueci. Ainda bem que não é ao vivo, né, Zé? Não, mas isso aí vai pro ar. Esqueci. Coloca preto e branco igual você faz os vídeos. Mas aí a partir que a pessoa está classificada, Isso. ela já vai lá para aquele estádio que Não, vai aí todo ela mundo, participa. Aí esses 100 do Open, eles vão para as quartas de final, que também é online. em E aí, loco, cada aí um é na sua outro academia. mês. É no mês seguinte, na sua lembrei, viu, Zé? academia. Aí já é filmado. E Já aí esse é filmado. Eu lembrei. Praticamente todo mundo tem que filmar. Aí as quartas de final vai filmar todo mundo. Aí desses 100 vai reduzir para 20. Aí 20 vai para semifinal da região. Daqui 2 semanas, bom, não sei quando é que vai ao ar, né? Mas no final desse mês agora de maio, a gente tem a semifinal lá no Rio de Janeiro, que é a semifinal da América Latina. O que é a América Latina? É do México para o Sul. Então, do México até a ponta da Argentina, é toda a América Latina. E aí a gente vai pegar os 20 melhores homens, as 20 melhores mulheres e os 20 melhores times. E aí é uma prova ao vivo, em loco. Eles vão fazer 5 provas. E aí os 2 melhores de cada categoria, então os 2 melhores homens, 2 melhores mulheres e os 2 melhores times vão para o Mundial, que é o CrossFit Games, que acontece em agosto. Eu queria perguntar o seguinte. Existe essa conversa de talento e esforço, né? Nos outros esportes tem muito essa conversa, o cara tem que ter talento. Eu acredito que o CrossFit também, o cara tem que ser um pouco privilegiado. Mas eu acredito também que uma pessoa que nunca tenha feito nenhuma ginástica ou musculação, que se ele se concentrar ali nos treinamentos do CrossFit, ele consegue chegar nessas competições, eu acredito, não sei. É vocês que acompanham o que pode dizer. Porque tem aqueles alunos que são já mais privilegiados, mas tem aqueles lá que começaram lá que você fala, isso aí não vai conseguir nada, e de repente chega lá na frente e começa a destacar, né? Porque o futebol, ele é muito específico, assim, às vezes é uma coisa nata, né? A pessoa já nasce já com uma certa habilidade, as outras modalidades também. Mas o CrossFit, eu queria saber, que o pessoal que está ouvindo, se ele quiser chegar, uma pessoa que chegar lá hoje, iniciante, ele pode chegar a ser, dependendo do treinamento, lógico. Será que ele consegue chegar? É uma dúvida que eu lanço aí. Eu acho que hoje é o esporte que isso é mais possível. Democrático, É, isso que eu mais quero saber. democrático, porque ele é o Justamente esporte pelo que Open, né? ele é o esporte que o esforço vence o talento. Não, Ele até é o esporte. Eu assim, queria porque- que chegasse nisso, porque o pessoal que está ouvindo, é interessante a pessoa que está ouvindo, porque ela, igual a gente já falou, o cara não quer jogar futebol, não quer jogar basquete, não quer nada. Eu vou para o CrossFit, que lá eu consigo chegar onde eu quero. Pelo esforço, muito mais pelo esforço do que pelo talento. É isso que eu queria saber. Eu acho que é o esporte que o esforço vence o talento. Existe o talento. Tem, por exemplo, o melhor do Brasil hoje é o Guilherme Malheiros. O Guilherme Malheiros, com 16 anos, ele já era sensacional. Aí já Ele já tem era um incrível. talento aí, né? Ele já treinava há um tempo, mas ele é um garoto assim excepcional. Tanto de composição corporal, então o tamanho dos ossos, o tamanho da musculatura dele, a genética dele Já é tem a muito genética. boa. E ainda teve o esforço. Então ele juntou as duas coisas. Né? Assim, Ele nessa era um metodologia do Open, deve ter surpresa todo ano, né? Todo ano Inclusive, tem. ele é um dos árbitros que arbitra os vídeos também. Então, por isso que eu nem me meti nessa resposta, porque eu nem vejo essa galera. Eu só como- vejo o povo do Games. Como é Open, É ele que Open mesmo. reprova, né? Esse aqui nesse- Esse aqui é no rap, esse não. Para marcar o tempo dessa pessoa dentro da academia, ela não precisa ter um tempo mínimo de treino, nada. Vamos supor, se a pessoa está lá, se está fazendo 6 meses de CrossFit, ela já teve uma evolução rápida, eu quero
Participar do Open? participar do Open. Eu participei Nem- grávida esse ano. Participou? Mas você não precisa nem esperar Então, tanto mas aí tempo. todos que participam jogam lá Todos os dados, o Open- tempo. O Open, ele tem também categorias. Então, você perguntou, categoria de peso não é de peso, mas é do peso que você levanta, dos movimentos que você faz. Então, existem vários movimentos ginásticos que são mais avançados. Aí tem a categoria que a gente fala que é o RX. RX é a sigla de prescrição para médico nos Estados Unidos. E a gente acabou aderindo ela ao CrossFit, né? A prescrição é o nível mais alto, é o RX. Aí tem o Scale, o adaptado, e o iniciante. Então, a gente tem as 3 opções. Os melhores, quem são? São os RX. Né? Eles são os topos do leaderboard, mas fica todo mundo. Eu fiz prova por causa do joelho, eu fiz o Open, mas teve uma prova que eu não conseguia pular. Porque o joelho ainda não estava me deixando pular. Eu levantava peso, mas não conseguia pular. Então, eu fiz uma prova na categoria Scale. Então, eu fiz 2 no RX e 1 no Scale. Eu fico abaixo de todo mundo do Scale. Entendeu? Então, existe esse nivelamento dentro do Open. Eu tenho alunos que tem um aluno que no ano passado ele tinha 1 mês e meio, 2 meses de CrossFit. Só que ele estava tão apaixonado, a gente fala que ele bebeu tanto daquela fonte ali, né? De dopamina, de endorfina, que ele se inscreveu no Open. Ele fez tudo adaptado. O Open inteiro adaptado. Mas esse ano ele já tinha 1 ano de prática e um Open de experiência. Aí ele passeou um pouquinho. Mas ele não é um atleta. Ele é um cara de 50 anos que gosta muito e que adorou a modalidade, que se encontrou ali. Agora, eu vou perguntar para a Carla, para ela responder para a gente. Crianças de quantos anos que começam a fazer? Eu acho interessante do CrossFit, porque como usa mais o peso corporal, né? Então não prejudica tanto, né? A musculação, se uma criança for lá e levantar o peso errado, isso em qualquer idade, né? Mas criança é pior, porque se você afetar ali na fase de crescimento uma hérnia ali, né? A coluna vertebral em si ali, pode dar problema mais grave no futuro, né? No CrossFit usa o peso corporal, então acho que é mais tranquilo, né, nesse sentido. Qual é a idade que as crianças chegam lá para fazer? Então, a gente estava com a turma do Kids, 5 a 5 anos? 10 anos, isso, do Kids. Já faz barra e tudo? Não, Não. mas são as crianças evoluídas, igual você falou que tem crianças que Tem, nascem né? com Tem uns dor, negócios Você falou tem. que CrossFit usa o peso do corpo, mas vai lá ver o povo fazendo ele pela com 200 É, quilos né? na barra, 300 Se você vê o 200 filho quilos. do nosso outro professor, do Indy, que é o Islan, fazendo os movimentos, vira de cabeça para baixo, corre, faz barra, você fala assim, essa criança é de outro É mundo. aquele E que ele eu te tem falei no 6 vídeo anos. que eu vi de cabeça baixa. Ele mesmo. Eu vi. Ele É tem filho do 6 Whindersson? anos. É Eu fiquei filho do sabendo que o back squat, que é o agachamento com a barra, dele é 40 quilos. Então, assim, para ele, mas ele já, né, vem do acompanhamento com o pai e tudo mais. O peso corporal é usado mais inicialmente. Claro que tem Sim. o levantamento Aham. olímpico lá, né, que é a base, né, Mas- com os elementos que vocês usam. Sim, mas aí ele é a parte, né? Então, É a ele é o parte, dom isso. dele mesmo. Mas aí a gente treina os fundamentos do CrossFit mesmo, os movimentos, com o PVC. Né? Então, a gente já vai colocando a técnica com eles, com as crianças, trabalha só com peso corporal. Do Kids, né? Que é de 5 a 10 anos. E aí eu tenho o Teens, que é de 11 a 14 anos. E aí a gente também começa já a trabalhar um pouco mais com peso, mais leve, né? Então, sempre colocando a técnica, eu sempre estou observando aquele aluno que já vai se adaptando, que dá para a gente ir trabalhando a carga, porque até os 14, nos 15, eles já entram para a turma regular, né? Então, assim... Já faz com todo mundo já ali. sabe, já faz com todo mundo. Então, a gente tem um aluno na turma regular que já sabe o básico, né? Com o PVC, os movimentos corretos. Então, para esse aluno evoluir com a turma já pegando carga, é bem melhor, certo? Aí, se eu chego lá na academia, no CrossFit lá e vou te procurar, eu falo, tem a pergunta assim, igual na musculação, qual o objetivo seu? Na musculação tem hipertrofia, né? Essas coisas. A musculação sai escrito na fichinha, né, do treino. No CrossFit não tem. Você já chega lá e vai treinar tudo. gente Cardio, força, tudo. A gente tem as 10 habilidades, né? Eu não vou lembrar todas, mas a gente trabalha potência, equilíbrio, flexibilidade, resistência muscular. Então, a gente trabalha as 10 habilidades com os nossos alunos, principalmente com as crianças. Então, a gente pega criança que a coordenação motora dela é ótima, mas eu pego criança que não dá conta de fazer polichinelo.
Então, a gente trabalha Falta de isso. coordenação. Pular corda. Eu tenho alunos que chegavam lá, eu passava adaptação, né, de rodar a cordinha do lado, que não dava conta. Aí passa 1 mês, 2 meses, começa a pular corda. Então, é toda essa evolução dessas habilidades, entendeu? Interessante. Na musculação a gente não vê muita criança, né? É meio que proibido, inclusive, né? Mas eu acho que é mais pela... Porque no CrossFit é tudo muito, muito variado. Então, para eles é gostoso de fazer. Tem isso eles também. gostam. É. Eles ficam lá assistindo os pais treinando, eles ficam assim, ó, a gente tem que segurar para eles não entrarem. É. Tem um Porque senão eles cercadinho acabam... lá, não tem? Com Por certeza, exemplo, porque senão... Chiqueirinho infantil. Por A exemplo, musculação é meio entediante, né? Mas na verdade, o CrossFit para criança, ele é muito mais diversão, Diversão, brincadeira, é lúdico, é se é. mexer, é correr, pular, se pendurar. Quando você leva uma criança para uma academia de CrossFit, aí tem um monte de argolinha baixa. Eles ficam lá pendurados um tempão. Mas, Aí Rodrigo, você só estrutura adulto isso, também, você organiza né? isso, você cria Adulto uma também, metodologia. em relação Não, a objetivos, é igual que eu falei na musculação, né? Mas o CrossFit também ele traz uma hipertrofia, só que eu até dei uma olhada, fica mais definido, né, os músculos. É só pegar o Guilherme Malheiros, na verdade. Eu acho que pega uma foto do Gui... Porque a musculação às vezes fica muito inchado, né? O cara Isso. fica muito... mas é que a musculação ela é voltada para a ação do músculo mesmo, né? Então, o desenho muscular, né? Por isso que o fisiculturismo usa a musculação. Vocês falando que é monótono a academia. No CrossFit, assim, não levar no tom de disputa, assim, mas deve ter um puxando o outro, assim. A pessoa faz... Sei lá, tô fazendo um levantamento lá com 20 quilos. Isso é interessante, Aí eu ele acho vê que a não pessoa é do lado levantando com ruim, 50. não. Mas, cara, eu vou evoluir até eu puxar igual o meu isso aí amigo acho tá que puxando interessante. aqui. Se Não, mas pensar tem assim isso. em vida. Agora, se pensar assim, poxa, ele tá gastando mais do que eu vou lá É, agachar com isso que ele. eu tô Não, falando não. assim, por isso que eu tô falando, não levar assim no tom de disputa, mas eu falo assim, de evolução, da pessoa querer as evoluir. pessoas, eles olham Tem- pros Tipo outros assim, e pô, veem tô ficando isso. pra trás aqui e vou fazer pra me Vou evoluir. vir E direito, tem vou comer também melhor. a motivação, né? Então, assim, um aluno termina o treino, ele vai ali e vai motivar seu colega que ainda não terminou. Então, gera a comunidade mesmo, né? Não é cada um por si, terminei meu treino e... Aí não. que entra a coach, né? Fala um assim, ó, você não coletivo, pode né? ainda não, cara. Você não pode fazer isso aí, não. O Senão vai querer o fazer treinador igual. serve muito É. pra isso, pra dar uma segurada É. também. Senão Verdade. nosso trabalho é muito segurar. Falar, ó, não é porque a Carla tá fazendo, com fazendo. 50 que você vai fazer Você com vai fazer 50. 50. O seu é 30, porque ela já treina há 6 anos. Você é hoje. Você começou, mas eu tenho 20 anos de musculação. Não, mas você começou agora. Você começou agora, deixa você entender. Você vai evoluir mais rápido do que ela. Só que agora você vai pisar no freio e vai descer engrenado. Vai descer Exatamente. engrenado. Desce engrenado, Desce segura engrenado. e depois você pode Você acelerar. perguntou a questão dos objetivos, né? A gente não tem, assim, se perguntar, não sei como é com vocês lá na UAIA, mas aqui com a gente não tem assim, eu sei o objetivo de cada aluno, porque o objetivo é saúde. Então, É se movimentar, é só não isso. tem objetivo específico, né? Isso que eu quis Não, dizer. Lá eles em não outros têm. lugares tem o específico, no CrossFit é em geral. Quero crescer membro inferior, quero crescer membro... A gente não tem isso, porque as pessoas, elas até entram com esse objetivo. Elas esquecem. É. Elas estão ali porque elas gostam de se É isso que eu ia movimentar. falar, puxa muito pro lado social também, É, que eu vejo elas até as gostam. postagens de vocês, tipo assim, tem festinha da turma de tal horário, Isso aí eu às vou. vezes tem... Café da manhã toda Às vezes- sexta-feira, às 5h40 da manhã tem churrasco. Minha esposa chega lá já com lanchinho. Tá Quanto que contando é? aqui. Quando é a festa? Não, o que eu falo assim, Você pode ir? Sexta-feira, Sexta-feira. 5h40 da manhã. 5h40 da manhã. Com a esposa do Denilson. Olha Já- só, eu vou até contar um segredo aqui, viu? Depois até brigar comigo, que ela toda vez, ela leva lá um restinho pra mim lá, leva lá um lanchinho, ó, eu trouxe, falei Ah, por isso que não pra tava mim. sobrando pra mim? aí, ó. Falei que era pra mim comer em casa, mas chega lá é pra Tá mim. Não, mas tirando eu- comida da grávida, hein? Mas eu digo no sentido assim, que cria um vínculo ali, Cria uma é uma comunidade. assim. Família. Igual, É. tem campeonato interno lá que, tipo assim, vira uma festa mesmo, assim, dali do povo tudo participando. Aí tem festa junina, tem Halloween, que faz festa temática. E lá, vou e dizer pra você que essa parte é importantíssima. Então, também. aí, tão importante que às vezes pode até se tornar a coisa mais importante para um aluno, ele acaba que esquece do objetivo. do objetivo dele, tá fazendo isso, que ele vai, sente no prazer ali De tá ali, né? tá ali no meio Mas do é muito pessoal. abraça muito. Eu que sou totalmente de fora, eu não tenho ninguém aqui, além do meu Foi marido bom, e né, meu pra filho. você também, né? Que Eu tenho muito mais. Eu gosto muito mais de muita gente aqui do que de gente do meu sangue mesmo. Porque eles abraçam muito a gente. Polêmica, família polêmica. Eu acho que o esporte, quando se torna, por exemplo, igual eu tô falando quando eu comecei a pedalar, a gente tava conversando aqui, longe de ser iniciante eu sou ainda, assim, não sabia nada, mas eu tinha o prazer de chegar cansado num lugar, tipo assim, com a turma inteira, então, assim, você acaba que esquece que tá lá por saúde. Você assim, vou montar na bicicleta aqui, vou pedalar às 5 horas da manhã, chegava cansado lá no trevo do Alemão, mas ali, de estar no meio da turma ali, que você acaba sentindo prazeroso ali, você acaba que esquece.
principalmente pós-pandemia, a gente tem relatos de muitos alunos que vão para o box questão psicológica. Às vezes vão ali para distrair. Fala que é a Sim, com melhor certeza. hora do dia deles. Fala, muitos relatos que a gente acaba trocando ideias com o aluno antes da aula, né, pós-aula, e para eles tiveram um dia péssimo, eles tiraram a hora do dia para estar ali com a gente tornar o dia deles uma hora Claro. melhor. Então, Tem muita gente que está no trabalho remoto ainda, né? Assim, que a pandemia trouxe essa vantagem para muitas pessoas. Eu tenho trabalho remoto para mim, 3, 4 horas por dia trabalho remoto. E sair de casa e ir para a academia é o momento do social. É a hora de ver as pessoas. Porque algumas pessoas têm a tendência de ficar trancadas dentro de casa. Sim. Se o cara não tem isso, né? Então, eu acho que tem a vou questão contar um segredo. social, é o motivador do cara. Que ele podia estar fazendo alguma coisa assistindo no YouTube. Claro, Fazendo não, uma sequência. e esse esporte coletivo fica mais fácil. Assim, coletivo assim, né? Todo mundo tem seu... É coletivo, mas é individual. Porque, igual eu falo, eu vou na academia, igual eu falei, não vou todo dia, vou 1 ou 2 vezes. Eu prefiro ir no horário que tá mais vazio, pra me treinar rápido e ir embora, entendeu? e cria essa amizade deles, que tem grupos de cada horário, e eles marcam, falam, Sim. quem vai no treino hoje? Vamos amanhã, vamos tal horário. Então, eles têm esse vínculo mesmo. E Justamente eu vou conhecer o CrossFit ainda, tá? Ainda vou conhecer. Essa parte vai Mas eu vou virar contar o segredo testemunho aqui. do CrossFit. Eu você. ia na musculação, às vezes, só ia. Ficava lá. Fazia 1 ou 2 exercícios e ia embora. Faz igual o Tenilson, Então, assim, que foi claro que aí, uma vez aí, a cada mês. Aí Né? entra você, né? Aí Eu você só não ia vai na deixar... sexta-feira, Se eu ia for lá. lá, você não vai deixar eu ficar parado, né? Não. Mas assim, teve uma academia que eu fui e ficava parado lá, fazia 2 exercícios, e conversava com o outro e ia embora. É a parte social, né? Só que não Parte pode ser assim também. Só né? na hora do descanso que pode ficar parado. Só na hora do descanso. O social é depois que acaba o Depois que treino. acaba. Não na hora, né? E não é nada fitness, não. Tem cerveja, tem uns hambúrguer, tem Inclusive, já teve churrasco lá às 6 da 6 manhã. da manhã. 6 da manhã. Churrasco Eles umas 2 assaram vezes. carne. Carne, Olha espetinho. 6 horas da 6 manhã. Eu horas vou te da falar, manhã. viu? negócio Dá tá bom, briga hein? para o pessoal marcar lá o Check-in. check-in, né? O dia que tem churrasco. Principalmente dá briga. sexta-feira, Aham. Sexta-feira, 6 horas da manhã, é o horário que mais tem gente. Tem que marcar o check-in Toda antes, sexta um dia tem antes. Tem porque os Tem alunos escala? organizam. Tem eles se escala É de isso, lanche? a gente não precisa fazer isso. Não. Isso Não. vem do grupo. Não. Dos Isso alunos. Isso não é o box, Tem é. um vínculo ali que eles combinam fora de... Não, tem história que... Sim, dentro do boxe, mas o boxe não tem nada a ver com E acaba isso. aproximando mais a nós galera, somos né? avisados dos A gente- alunos, a gente entendeu? tem- A gente é avisado das coisas. A gente tem um grupo do WhatsApp que é vários alunos da academia, nem todos, não é obrigatório entrar, mas todo mundo entra lá, e é o lugar que as pessoas vão para buscar recomendação de coisa. Então hoje de manhã foi assim, gente, alguém conhece um frete? Aí vai. Aí já tarde vai ser alguém tem encomenda brigadeiro. E as pessoas confiam Eu tanto achei nessas interessante pessoas. a André falar. sabe? A proprietária não sabe, os alunos combinam, ela é a última a saber. Ela É vai ter convidado. Ela vai como convidado. Por isso que Ela não vai sobra como pra você, ó, tá convidada. vendo? A organizadora leva embora as coisas, não sobra nem pra proprietário. Não, a organização é dos alunos mesmo. Entrou uns 6 da manhã, já entra na fila Já de tá. escala. Próxima sexta-feira, você traz o lanche, aí eles combinam lá. Foi semana, não sei se foi semana passada, a Vanessa foi levar um bolo com calda de chocolate, e aí ela fez o bolo e foi pra faculdade. Quando ela chegou, eu tô escutando ela mexendo na vasilha, na cozinha. Falei, que de comer uma hora dessa? Ah, porque eu esqueci de fazer a calda de chocolate. Aí tava fazendo a calda do bolo pro outro dia, né? Olha aí. Dedicação. Esse bolo eu comi. Tem alguma terminando. polêmica que vocês queiram trazer antes da gente acabar? É o Vocês quê? falaram que alguma polêmica? Vocês Grave. falaram que Não, teriam alguma... que a gente Era foi toda até da respondido que eu questão da falei, lesão. questão de É, a gente lesão, falou- fala que machuca É uma e tal. lenda, né? Você já explicou. Tudo que você fizer, né, de atividade física que não for bem orientada, acaba lesionando, né? Não é isso? Hoje o maior diferencial do CrossFit para as outras modalidades é a atenção do treinador. Não que não existem outras. Tem, por exemplo, se você vai numa academia séria de jiu-jitsu, o treinador está lá em cima o tempo todo. Se vai numa escolinha séria de futebol, o treinador está em cima o tempo todo. O problema é, você pega um cara sedentário acima do peso. E vai eu querer- preciso emagrecer, vou correr. Aí o cara sai correndo na rua. Sai correndo, sem orientação, sem aquecimento, sem saber nada, né? Sem técnica, sem Estilo saber o Rock volume. Balboa. Estilo Rock Balboa. Aí o cara vai lá, estoura joelho, quadril, não sei o quê. E aí o que a gente faz na academia? Se a gente vai botar um treino de corrida, né, no CrossFit, a gente coloca, o pessoal treina na rua, né? Então criticam muito, fica zoando os CrossFit, fala assim, vocês pagam pra correr na rua, paga pra correr na E rua. eu ainda falo que Só paga pra correr na rua ainda em torno do cemitério ainda. Só que a gente vai, quando a gente programa um treino de corrida lá, se a gente programar 5 quilômetros,
A gente vai ficar 15 minutos fazendo educativo de corrida. Então a gente vai aprender como mexer a perna para correr. Você não vai ficar arrastando o pé no chão. Aí você vai fazer o educativo para correr. Aí você acha que você vai chegar lá sem treinar nada e vai correr os 5 km? Não, vai falar, hoje para você o treino é 1 km. 1 km. Esse é o seu treino hoje. E se você quiser andar, você pode andar. Você vai correr 200, andar 100, correr 200, andar 100, correr os últimos 400. Gradativo. Então a gente vai acompanhando o seu desenvolvimento. E isso serve para tudo que a gente faz no CrossFit. E essa é a vantagem. Foi por isso que eu puxei a questão do treinamento dos coaches, né? É isso. Porque é bem, né, bem assim... muito isso. É bem muito puxado, coletivo, né, mas a gente consegue ter uma atenção e um trabalho individualizado. Num treino de 5 km de corrida, 1 km não é opção de adaptação para mim, porque eu sou contra gestante correr. Muitas correm, eu, como profissional de educação física, não concordo. Uma grávida, aqui assim como eu acho que nós temos 5 hoje lá no box, né? Nós somos na média de 5. Não bebam da água de lá, meninas. Não tomem água da Triunfo. A gente senta na bicicleta e vai fazer, ou no remo, a gente tem outras formas de adaptar. Então, para uma pessoa que que foi jogar bola e torceu o pé, ainda não tem a lesão ali pronta, a gente vai fazer ela pisar no freio, a gente tem outras formas de entregar. que a bicicleta também é um cardio, né? Que pode ser substituído pela... E cardio. Exatamente. Aí você não precisa ter o impacto ali, né? Isso a gente fala com peso. Então, por exemplo, grávida, tem muita grávida que não consegue virar de cabeça para baixo. Porque tem medo que a barriga tá muito grande, ou porque tem gente que tem medo de virar de cabeça para baixo. Não tem nenhum problema virar, mas tem medo de virar. Aí a gente não... O que a gente faz? A gente não vira de cabeça para baixo, só isso. Sim. Tem, por exemplo, você vai fazer uma flexão, você não vai empurrar a barriga dela no chão. Então você bota umas caixas na mão, ou umas anilhas, e aí ela desce, aumenta a altura e faz. Ah, não, então você não pode. Não, peraí, né? Se ela cair no chão, ela precisa conseguir levantar, então ela precisa fazer força, né? Então, realmente. Assim, igual a questão de lesões, né? Que tem muita gente que fala, o CrossFit lesiona mais do que as outras modalidades. Mas você falou aqui mais cedo pra gente. A corrida, que é a mais simples de todos, que Lesiona mais. que particularmente você não precisa de ter um instrutor te acompanhando para você fazer uma corrida. Você vai sair de casa cedo, vou correr, vou dar uma volta no bosque, e as pessoas acabam se contundindo mais nessa corrida, nessa caminhada, porque não se prepara para a corrida, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, que é a minha irmã. Ela resolveu participar de corridas, assim, começa com uma caminhada e depois parte a correr, né? E aí eu lembro que ela foi caminhar, e na descida da avenida, até na Avenida Brasília, até um pedaço ali perto do Subway ali, ela se contundiu. E ficou ruim do joelho, teve que usar a tala. Eu não me recordo, acho que ela quase precisou de fazer uma cirurgia. Ela não caiu no buraco, não, entendeu? Não, foi caminhando mesmo, foi correndo mesmo Tem muito buraco na cidade, ele sabe. Zé Gutinho. Mas assim, é falta de preparo e de alguém com conhecimento bom. Ela ficou muito tempo sem fazer exercício, né? A pessoa, querendo ou não, ela não pratica exercício, ela fica acima do peso. E você vai forçar o joelho, forçar o tornozelo, sem procurar o profissional da área. Né? A falta de atividade, ela enfraquece osso, enfraquece músculo, aumenta a quantidade de gordura, enfraquece ligamento, então tudo... acaba que atrofia, né? Porque para o osso ficar mais denso, você precisa ter carga. Sim. Você precisa ter impacto, que a gente fala. Então, por exemplo, a corrida, ela causa impacto e ela fortalece o osso. Só que ela precisa ser uma coisa progressiva. Sim, com certeza. Então, a progressão é que é o segredo do sucesso, do não lesionar. Teve uma época que eu andei tendo uns problemas de saúde, eu fiquei praticamente 2 anos sem poder correr, praticamente. Assim, aí quando você volta, cara, é muito difícil. Você começa a dar uma corridinha, já começa a pinicar todos os seus músculos, já começa a fadigar, sabe? Então, imagina assim que você ficar sem exercício, você fazer um exercício desse assim é bem complicado. Uma vez eu vi que o sedentarismo seria o mal do século, né? Mas eu acho que está mudando, a gente está conseguindo mudar um pouco, né? O CrossFit veio para ajudar também nesse sentido, né? Que a gente já falou que tem gente que não gosta de outras modalidades, mas é uma soma de tudo, né? Então, como esse fair play aqui é do esporte, né? Eu acho interessante, achei muito interessante trazer vocês aqui para falar do CrossFit, que eu acompanho meio de longe, né? Eu quero ver se eu fico mais perto, principalmente na sexta-feira. O Felipe vai lá treinar, mas eles vão ter que escolher um horário, porque o dia que for aniversário, vocês vão morrer de fazer burpee. Tá lascado. Aí esse dia você falta, Felipe. No dia do seu aniversário não vai vai fazer igual eu, vai só nas sextas, de vez em quando. Viu? No dia do aniversário dele, vocês mandam mensagem, vão dedetizar aqui, não vai ter aula hoje. Mas esse negócio, assim, essa questão o CrossFit ele veio para salvar, né, as pessoas do sedentarismo. Todos os esportes são para isso. Então, assim, eu vivo do CrossFit,
Eu vivo do CrossFit há mais de 10 anos e eu amo o CrossFit, mas existem pessoas que não gostam de CrossFit. Exatamente. Isso existe. Gente que não gostava de nada e continua não gostando de nada quando faz CrossFit. E existe. Porque o mais importante não é você praticar o CrossFit ou praticar a musculação, é você praticar uma atividade Uma física. atividade que seja Então, o que vocês fazem que é o fair play, o fair play instruído, né? Assim, bem também. instruído, mas você é uma coisa, por exemplo, você vai 2 vezes por semana na musculação. Isso não é suficiente. Você tinha que ir de Não, 4 a sim, 6. isso aí eu sei. 4 a 6. Não, mas Tô 4 a devendo. 6 pensando na sua saúde e qualidade de vida, pensando como você quer ficar velho. Você quer ficar velho dando conta de fazer suas coisas ou não? E qualquer esporte vai te deixar nesse ponto. Se você quiser jogar futebol, não, eu amo futebol e eu só quero jogar futebol. Top. Só que você tem que jogar 5, 6 vezes por semana. E jogar orientado e direito, né? Claro. Ficar lá batendo bola e tomando cerveja do lado do campo. Não. Não é só pra fugir de casa. E o não faço futebol isso. nosso, assim, as peladas que a gente joga também lesiona muito justamente, que a pessoa não aquece direito, não faz um alongamento, chega lá, já joga a bola, já chega chutando bola. Então, Você não tem técnica de usar chuteira. Não, Até isso você tem que ter. Você botou uma chuteira no pé, alguém tem que te ensinar a correr com a chuteira no pé. tem uns meninos Que até isso lesiona. só quer jogar descalço. Aí quando calça, tropeça e cai, né, Emerson? Não quer jogar de não, aqui ele fala por causa da pisada, né? Tipo assim, Por causa onde da tá indo pisada. seu peso na hora que você pisa no chão. Tanto é que esses clubes profissionais, tudo tem esses máquinas, desses scanners, que na hora que a pessoa pisa lá, ele vê onde Não, que mas tá. fazer curva de chuteira é totalmente diferente de fazer curva de tênis. Você não pode pisar chapado e inclinar o corpo. É. Você tem que pisar de lado na chuteira para ela poder te empurrar de lado. Então, até isso o cara tem que saber te ensinar. Agora você vai num peladeiro, o cara bota a chuteira e... Ai, torci o tornozelo aqui. Vai lá, bota uma faixa, faz uma botinha. Fala, você tá Passa um fazendo... relógio e faz pronto. só... Não, ensina o cara a correr com a chuteira e depois você... Né? Então, existe tudo isso. Qualquer esporte. O cara quer jogar beach tênis. Você vai jogar todo dia. Aí você tem que prevenir lesão, porque se fosse repetitivo e tal, não sei o quê. Então, existem várias coisas. O beach tênis é maravilhoso. Hoje em dia, o beach tênis tem atraído muitas pessoas. Por quê? É ao ar livre, né? É um monte de gente bonita, sem camisa, sem roupa, de sunga. Né? Pô, quem não quer jogar isso? Quem não Bronzeado. quer... Bronzeado. Quem não quer jogar isso? Agora, qual é o risco que vem associado a isso? O cara quer jogar 5 vezes por semana e ficar aqui, ó, só braço direito. Aí o ombro estoura, é o mal do tenista, é cotovelo de tenista, ombro de tenista, que é tudo machucado. Joelho também na Então, areia. todos os ali. esportes são maravilhosos. Você tem que ter consistência e tem que ajustar para você conseguir fazer ele com saúde todos os dias. E se possível, buscar um profissional também. Com Não, orientação. eu ia falar, orientando, é um né? exemplo aí do profissional, né? As palavras dele aí, que quem tá vendo aí, eu vi que tem que se planejar para poder praticar o esporte. Não é Sim. simplesmente chegar, ir pra quadra, ir pro beach tênis, ir pra corrida, né? Se planeja, que você vai ter saúde a vida inteira. Exatamente. E podcast nosso, então, mais uma vez aí trazendo uma galera do esporte, né? Que o CrossFit também é o esporte, né? E a gente fica muito feliz de trazer vocês aqui. Eu aprendi muito, né? Eu acho que o Greg também, o Tenilson e o pessoal que está acompanhando, né? E eu espero que a galera do CrossFit de vocês acompanhe nossos cortes que o Zé Gotinha vai fazer depois. A gente vai colocar Né, a galera para acompanhar. É, Em peso. Aí a gente fica muito satisfeito porque esse podcast aqui, além do nosso programa também da rádio, é para falar de esporte, né? E são todos os esportes, né? A gente já programou com o pessoal que vai vir de xadrez. Xadrez Olha, também, Tem, né? tem um, se eu não me engano, ele é tenente ou coronel do exército, que ele aposentou, tá na reserva, e ele viaja o Brasil inteiro ensinando xadrez dentro dos exércitos. Dos quartéis. Dentro dos quartéis do exército. Aí ele tá em Formosa agora, a gente já tá combinando uma data também pra ele vir. Então é tudo quanto é tipo de esporte. Tudo E quanto não, é tem, esporte. tem o pessoal do Marcilei, que judô. é campeão de xadrez aqui de Formosa. Tá morando, ele Tá tem morando em 5 anos Formosa. que ele mora aqui, eu acho. É, por aí. E assim, Então, a gente é- tem um pessoal de todos os esportes. Formosa é um berço de esportes, né? A De galera atletas, abraça né? o fitness Sim. aqui muito bem, muito mesmo. Eu queria, em nome da Triunfo, né, de todo mundo, eu queria agradecer o convite. Pra gente é sempre muito gostoso falar de movimento, porque a gente entende como isso é transformador. E a gente tem isso muito claro. Dentro da nossa área, a gente viu como o CrossFit transforma, e não tem como a gente não entregar isso. Então, nós estamos alinhados com a marca, a gente tem 6 anos, não temos intenção nenhuma de não andar junto com a marca, justamente por isso, por entregar o melhor e saber como isso muda a vida de alguém. Então, vir aqui falar de movimento pra gente de CrossFit é E vocês muito que gostoso. têm- Chamem a gente mais vezes. Vocês que têm esse lugar de fala mesmo, porque né, você que veio de outra cidade para trabalhar com isso, né? A sua vida é isso. Né? Então, assim,
tem que se levar muito o peso da sua palavra, de falar do CrossFit, né? Do Rodrigo também, que também já tem 15... Quantos anos você está mexendo com isso aí? 15 anos que eu pratico 15 anos. e 10 anos que eu trabalho para a CrossFit. A Carla, que é a mais novinha aqui, né? Do CrossFit. já tem 6 anos, né? Que já tá... Quase 6. Então, é muito interessante. Fala aí, Tenilson. Eu quero agradecer a presença de vocês e o pessoal que nos acompanha aí, vai lá no CrossFit na Triunfo, né? A conhecer, marca com a Carlinha lá uma aula experimental. E assim, eu fui algumas vezes, pretendo voltar, viu? Vamos trabalhar, mas... Trabalhar o psicológico. Psicológico, né? Para acordar às 5 da manhã. Ó, o Tenilson, lá tem bolo, viu? Bolo. Será que Café minha da adaptação manhã. pode ser na sexta-feira? 6 Você horas gosta da do manhã? happy hour, né, professor? Mas quem tem que ir mesmo é o Greg, né, Greg? Uns É, 6 anos já. Me ajudou a criar a primeira logo. Cara, antes dessa época de Pix e tudo, eles são meu cliente, eu ia lá todo mês receber. E ela, você tem que vir fazer uma aula, tem que vir fazer uma aula. Rapaz, eu tenho que criar essa vergonha na Você tá cara de ir lá. Olha aí, tem Tá Pra enrolando. treinar. quase 6 anos que eu tô lá e não conheci o Greg É pessoalmente. todo mundo, nossa, quem que é o Greg? Quem que é o Greg? Aqui é o Greg, gente. Eu fiz as artes quando inaugurou lá, fiz Sim. a parte de pintura de Conterrâneos. parede lá, Mas conterrâneo. vocês se conheceram lá em Tubiara, não? Não, né? conhecemos aqui. Aqui. Só que a gente tem alguns amigos em comum, Em sempre comum. porque cidade pequena, Cidade como pequena, fosse é. igual a Formosa, Normal. é assim, mas eu queria agradecer a presença deles aqui. Lá na Triunfo eles têm vários eventos lá, a rádio está aberta para quando quiser divulgar algum evento. A gente tem um programa terça e sexta na rádio. E agradecer. Amanhã, terça. Se tiver algum assunto relevante daqui para frente, tá espaço aberto aí para vocês. Eu também só agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho. Eu acho que a gente tem que falar de esporte porque a mídia ela tá focada em falar besteira. É. Né? E falar de coisa séria que ajuda a vida das pessoas, são poucas pessoas que estão fazendo. Então, parabéns para vocês. Obrigado pelo espaço. A gente que E agradece. tamo junto. Carla. Também agradeço pelo convite. Falar de CrossFit para mim é apaixonante, né? Então, a gente que é apaixonado, a gente gosta de falar. A gente brinca que é assim: a gente passa 80% do dia falando sobre CrossFit e procura os outros 20% para falar sobre junto, né? Então, é 100%. Obrigado pelo convite. E espero você lá fazer aula Eu experimental. vou lá. Se tiver 4 horas Greg, para ficar conversando, a gente fica a 4 gente horas fica conversando. aí, Né? Só tem que botar o kibe aqui, ó. Olha Tem que só. botar o kibe Vamos aqui. buscar o Kibe ali. Faltou o Kibe, agora vamos. Agora tá na hora do A Kibe. gente sai do Mais box, tarde a Heineken. a gente sai do box, combina com o pessoal uma resenha em casa ou no barzinho e a gente fala sobre o quê? CrossFit. Não, e eu quero, Não tem como. eu quero deixar os parabéns, né, também Aham. para vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Então, eu vou lá conhecer. Uma hora eu vou lá conhecer. Vai ser bem-vindo. o Triunfo. É ver ele lá, Greg, quando você falar de novo. Vou levar ele lá. Não vou te Vou pagar levar de lá. Pix o próximo mês, não. Vou ficar... É mesmo. Vixe, Maria. Você pode Só fazer, vai receber você se fazer pode aula fazer um experimental. sequestro relâmpago nele. Fala só- assim, ó, bota uma roupa eu de só treino não- que a gente vai ali. Eu só Pode não vou receber. treinar, eu já tô vendo, só não vou treinar no mesmo horário que ele. Porque no dia que chegar no aniversário. Então no dia do aniversário eu falto. Quando é que é, pelo amor de Deus? Já passou meu aniversário. Já. Mas você tem prazo, então. Vai. Então, nós vamos encerrar aqui nesse podcast Com o nosso aqui, Vandus. com o nosso Vandus Kibe. Tá aqui um kibe cru aqui, ó, lá do Vandus Kibe. O Rodrigo vai conhecer o melhor kibe do Brasil. Do Brasil. É verdade. É Depois muito vai dar o bom. feedback Olha mesmo. lá. E quando vier outra vez de Formosa, já marca a Oi. cara. Deixa eu contar Eu pro só levo Rodrigo ele pra aqui. tomar café só. Deixa eu contar pro Rodrigo. Veio um pessoal a Pita Liga Futsal pra gente, pessoal de Brasília, a Federação Brasiliense lá, que eu conheço os caras das antigas. E eles vêm aqui, quando eles experimentaram o kibe a primeira vez, Tenilson, na época do Salomão que fazia ainda. Ixi, eles encomendavam. Pra O levar que quando pa- fosse embora. Eles encomendavam. O kibe é muito bom. Mas pode me chamar mais vezes, então, que eu venho buscar o kibe aqui. Não, tá feito Com com certeza, tá Formosa, feito. já marca pra ficar até mais tarde aí, a gente vai lá no É, Kibe porque o lá Rodrigo pra tá com a apresentar. gente todo mês, ele participa todo mês, a gente tem a formação do Rodrigo com a gente, com os nossos treinadores também. E nós vamos convidar de novo, tá? De repente, para outro podcast. A gente vai fazer rodar todas Tem um as modalidades. circuito, né? Aí a gente volta de novo. Então é isso aí, pessoal. A gente está terminando o segundo episódio nosso. Segue a gente lá no Instagram, 92FM Formosa. Triunfo CrossFit também no Instagram. E curte o vídeo aí, segue aí, escreve a gente, faça a sua inscrição aí no canal da gente. É isso aí, gente. Até a próxima. Vamos comer kibe. Vamos com a equipe do Vandus. Top.